Ei pessoal, o meu nome é Raquel Arruda e sejam bem-vindos ao História das Escrituras. Eu sou cristã desde a infância e ao longo dos últimos 10 anos eu tenho estudado com muito afinco as Escrituras por meio de cursos teológicos, escolas de ministério, meu devocional próprio. E eu posso dizer que ao longo desse tempo eu também percebi uma coisa: muitas pessoas, cristãs ou não, têm dificuldade de entender, afinal, qual é a história das Escrituras, sobre o que falam as Escrituras. Muitos têm versículos decorados, conhecem algumas histórias da Bíblia, mas não conseguem responder, afinal, mas sobre o que é a Bíblia. Então, é sobre isso que nós vamos falar neste e nos próximos episódios desse canal. Eu quero resumir para vocês que a Bíblia ela é composta por 66 livros, escritos em 3 idiomas diferentes, por diversos autores, ao longo de centenas de milhares de anos, e que tudo isso junto compõe uma história, e é sobre ela que nós vamos falar. Então, a gente vai se ater aqui para um panorama em 2 capítulos de Gênesis, os 2 primeiros 3, e 2 capítulos no final de Apocalipse. Então, no começo, nos 2 primeiros capítulos, a gente vai entender o que era a vida com Deus sem o pecado, e nos últimos capítulos da Bíblia, a gente vai entender a vida com Deus após o pecado ter sido eliminado. Abre a sua Bíblia aí comigo em Gênesis capítulo 1. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui algo bem interessante que acontece aqui, no meio dessa criação, desse lugar lindo, maravilhoso, todo harmônico, criativo, Deus coloca o homem e a mulher e Deus faz algo muito especial, que é colocar na humanidade a sua imagem e semelhança. Nada na criação tem a imagem e semelhança de Deus, apenas a humanidade. E no meio disso tudo, Deus plantou também árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz que eles não deveriam, diz a Adão que eles não deveriam tocar nem comer dessa árvore em hipótese alguma, porque no dia em que fizesse isso, morreria. E é aí que nós vamos ver no capítulo 3, nós vamos ver a serpente, que mais lá para frente em Apocalipse, João fala que a serpente é o próprio diabo. Então nós vamos ver aqui a serpente acusando, duvidando, trazendo dúvida ali para Eva a respeito do caráter de Deus, das palavras que Deus havia falado. Nós vamos ver também que Adão e Eva, eles pecam, eles acabam desobedecendo ao Senhor, comendo do fruto da árvore proibida. E nós vamos ver o que para mim é mais importante e o mais incrível aqui, qual é a postura de Deus em relação a isso. Então, a gente vai ver ao longo do capítulo 3, Deus vindo para esse cenário em que eles tinham pecado, não para trazer a condenação, mas para trazer uma promessa de reconciliação. Então Deus chega nesse local, estabelece uma conversa com Adão e Eva. Deus, no versículo 9, diz assim, do capítulo 3, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E aí a gente vai ver mais para frente, no versículo 12, Deus conversando com Adão. No versículo 13, Deus conversando com Eva. Mas no versículo 14, Deus não estabelece uma conversa, uma comunicação com a serpente. Deus traz uma diretiva de condenação, que já é a promessa de restauração, que ao longo dos capítulos a gente vai entender e ver que é uma promessa de restauração e o cumprimento dessa promessa também. Então, nos versículos 14 e 15, Deus traz a condenação para a serpente, e ainda aqui que está a promessa. Deus diz no versículo 15, Deus diz que colocará inimizade entre a mulher e que a semente da mulher pisará, esmagará a cabeça da serpente. E esse verbo aqui, ele traz pra gente o entendimento de que não há volta, assim, esmagou, acabou com. Então Deus traz nessa condenação a promessa de restauração. E essa promessa de restauração é sobre a vinda de Jesus, que nós vamos ver ao longo dos próximos livros, prometendo um escape para nós, prometendo então a salvação para nós. E vocês perguntam, mas não teve condenação para Adão e Eva? Sim, a Bíblia nos mostra que teve.
a consequência do pecado para Adão e Eva. Adão, agora pelo suor do seu rosto, você vai lavrar a terra. Para a mulher, as dores de parto vão se aumentar. Então tem sim a consequência do pecado. Eles não poderiam mais permanecer ali no jardim do Éden, eles precisaram sair do jardim, mas não é sobre um Deus de condenação, mas um Deus de reconciliação. É sobre isso que a gente está lendo aqui. E nos 2 últimos capítulos da Bíblia, nós vemos, então, o cumprimento de toda essa história e dessas promessas. Jesus ter vindo, ter morrido no nosso lugar, ter ressuscitado, a vinda, a descida do Espírito Santo. João fala sobre o Cordeiro abrindo o livro, sobre a presença do Senhor novamente descendo e habitando entre nós. Então é sobre a história de um Deus fiel que lá no início nos promete uma salvação, é um Deus que é bom, que é amoroso, um Deus que ao longo de toda a história que nós vamos caminhar por aqui, prova da sua fidelidade e que no final nós experienciamos o cumprimento dessa promessa. E conforme nós caminhamos aqui na história das Escrituras, precisamos ter em mente que Deus quer que nós tenhamos vida longe do pecado. Ele restabeleceu a harmonia de um relacionamento conosco para termos vida eterna, longe de morte, de pecado e para experimentarmos a bênção da sua presença constantemente. É sobre isso a história das Escrituras.